Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma novidade e vou fazer um novo unboxing. Chegou algo que eu esperava há muito tempo, na verdade há muitos anos, desde antes da quarentena. Havia uma promessa de se traduzir um complexo ou um conjunto de obras fundamentais para o justnaturalismo. Eu vou pegar a unidade móvel aqui da produtora do canal e vou fazer um histórico a respeito do que nós temos em justnaturalismo, já publicado em português para se estudar a principal teoria justnaturalista, ou melhor, a principal teoria da lei natural e dos direitos naturais em português disponível aqui no Brasil, outras obras em espanhol e vou mostrar o que chegou hoje. Então, deixa eu pegar a unidade móvel e vou fazer um histórico aqui na minha prateleira de livros, né? Aqui é um cantinho dedicado ao Platão, aqui também ao Platão, aqui a Aristóteles, alguns livros que eu estou lançando, ou que eu lancei mais recentemente, aqui alguns livros que eu publiquei, e aqui finalmente estamos onde interessa. Essa aqui, pessoal, é o Natural Law and Natural Rights de John Finnis, segunda edição. Eu tenho a primeira edição também, mas está no meu outro armário. Aqui, essa obra foi traduzida para o português como Lei Natural e Direitos Naturais. Foi lançada em 2007, juntamente com essa obra que eu traduzi e o professor Elton Somenzi revisou, que é Direito Natural em Tomás de Aquino, e que é mais ou menos uma síntese da obra e do pensamento do professor John Finnis a respeito do direito natural. Então, nós temos em português, para estudar a obra do professor John Finnis hoje, em termos de textos originais, Lei Natural e Direitos Naturais, que na verdade é uma obra que está esgotada, talvez você consiga em algum sebo. Temos também Fundamentos de Ética, traduzida pelo meu amigo Arthur Ferreira Neto e também revisada pelo Elton Somenzi. Ademais, houve o lançamento em espanhol desse livro que é Debates sobre o Aborto, que eu tenho ele aqui também em inglês e aqui em espanhol. Então, o espanhol é uma língua de fácil acesso. A segunda obra que eu considero fundamental, essa obra, Natural Law and Natural Rights, primeira edição, foi a obra que lançou o professor John Finnis no contexto do justnaturalismo contemporâneo. Mas uma segunda obra que eu acho muito elegantemente escrita, que não tem uma tradução ainda para o português, e foi uma das primeiras obras que eu li do professor John Finnis, é essa que é Aquinas, da coleção Founders, da Oxford University Press. Felizmente, essa obra já se encontra traduzida para o espanhol como Tomás de Aquino, Teoria Moral, Política e Jurídica, só que é de difícil aquisição. Inclusive, eu mesmo gravei um vídeo fazendo um unboxing quando eu recebi essa obra. Eu demorei uns 2, 3 anos para conseguir adquiri-la depois dela ter sido publicada. Inclusive, eu só consegui adquirir através do intermédio de um amigo que mora no Chile, um amigo professor que mora no Chile. Fora essa obra, nós temos essa belíssima coleção do professor John Finnis, são 5 ensaios que reúnem todos os artigos que ele publicou até o ano de 2007. Aliás, quando ele esteve aqui em 2007, ele esteve em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele fez o lançamento do Direito Natural em Tomás de Aquino, que eu havia traduzido, e também fez o lançamento da Lei Natural e Direitos Naturais. Enquanto ele estava no evento e almoçava conosco, e confraternizava com os participantes do evento, ele disse que estava reunindo todos os seus ensaios publicados até então, até 2011, em uma coleção que seria publicada pela editora de Oxford. E finalmente saiu, isso ele estava falando em 2007, que estava reunindo e revisando esses ensaios, e finalmente em 2011, além da segunda edição do Natural Law and Natural Rights, saiu também esses 5 volumes. Ele lançou em 2011 esses volumes e desde antes da quarentena, ou seja, há mais de 5 anos, 6 anos, havia um projeto de traduzir outros livros do professor John Finnis para o português. Contudo, estava havendo alguma dificuldade em relação da extensão da obra, especialmente desses 5 volumes. Então, eu vou pegar
esse livro aqui, que é de minha autoria, a respeito do professor John Finnes, vou pegar um exemplar do Direito Natural, Tomás de Aquino, e vou voltar para minha mesa a fim de fazer o unboxing da obra que acabou de chegar, que eu acredito que seja algo fundamental para quem estuda o justnaturalismo. Bom, pessoal, de volta aqui para minha bancada, onde eu tenho meu computador e meus livros, onde eu escrevo e gravo meus vídeos, vamos pegar essa pequena encomenda que acabou de chegar da Amazon. Uau! Olha o tamanho disso aqui. Fazia horas que eu esperava para receber esses livros. Vamos dar uma olhadinha. Uma ferramenta perfeita para fazer esse unboxing, cuidando para não danificar o conteúdo. Afinal de contas, vocês sabem que não sai barato esse tipo de coisa, mas esse volume de conhecimento não pode sair barato. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que eu vou ter que abrir o papelão. Aí, já estou vendo e olha, acho que justifica o preço, porque é uma edição muito fina, muito caprichada. Vamos colocar isso de lado. Então, pessoal, o que chegou exatamente hoje foram os 5 volumes, a tradução para o português dos 5 volumes do professor John Finnes, que vem nessa fina caixa, a foto do professor John Finnes, inclusive, aqui, acho que dá para ver. Do outro lado diz John Finnes, Ensaios, Razão, Nação, primeiro volume, Intenção e Identidade, Direitos Humanos e Bem Comum, Filosofia do Direito, Religião e Razões Públicas. Justiça igual sob a lei. Então, vamos abrir, que vem um plástico aqui. Então, senhores, foi lançado ano passado o que havia sido prometido já, mesmo antes da quarentena, que é a tradução para o português desses 5 volumes dessa coleção que reúne todos os ensaios publicados pelo professor John Finnes até o ano de 2011. Eu sabia do lançamento, contudo, como vocês sabem, os livros não estão sendo vendidos separadamente, você deve comprar, pelo menos até agora, os 5 ensaios. Até entendo, porque em realidade eles fizeram um box, né, uma caixa com os 5 volumes, e que nem você pode ver comparativamente aqui. Vou botar minha mão, praticamente 2 palmos de volumes, vou até ver quantas páginas são no total, mas é quase como comprar a Suma Teológica. Você precisa também ter algo onde acondicionar essa obra, porque ela é bem grande, bem extensa, e vai te dar uma visão compreensiva, uma visão integral da teoria do professor John Finnes em termos de detalhes. Eu já li muitos desses livros, inclusive, vou ter que colocar nesse outro sentido para poder puxar o livro aqui, eu acho. Ficou meio justinho aqui, deu. Eu já li muitos desses ensaios porque, primeiro, quando eu comecei a fazer meu mestrado, muitos desses ensaios já eram publicados. Tem obras aqui que foram publicadas inicialmente em 1960. Quando eu fiz o mestrado em 2007 a 2011, no professor John Finnes, você tinha que comprar cada volume em que esse ensaio havia sido publicado separadamente. Então eram muitos livros que a gente precisava comprar e tentar achar exatamente aquele texto que te interessava, porque você ia ter que comprar um volume que continha ensaio de outros autores que às vezes nem interessavam tanto. Mas, como havia aquele texto do professor John Finnes que tocava naquele ponto que eu estava pesquisando, era necessário. Então, eu vou abrir aqui, são 5 volumes, esse é o primeiro volume. Atrás aqui tem uma breve biografia do professor John Finnes, diz John Mitchell Finnes, é um filósofo do direito australiano, atualmente é professor de Direito da Escola de Direito de Notre Dame, ele foi professor de Direito e de Filosofia Legal, eu colocaria talvez jurídica, na Universidade de Oxford, de 89 a 2010, onde agora é professor emérito. Ele atuou no Conselho Constitucional para sucessivos governos da Commonwealth australiana em questões constitucionais e relações bilaterais com o Reino Unido. Eu não sei como é que está a atualidade da vida do professor John Finnes, mas até
2010, ele gastava um período do ano na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e outro período do ano, outro semestre, na Universidade de Oxford. Então vamos dar uma olhadinha nesse primeiro volume aqui, Razão Nação. Os 5 volumes foram publicados pela editora Molokai, agora em 2023. Sei que demorou um tempo para eles conseguirem traduzir, mas a extensão da obra justifica. Afinal de contas, só nesse volume nós temos 639 páginas ou mais, contando talvez 700 páginas, 673 páginas, e olha que não é o volume mais grosso. Fazendo uma estimativa aqui, olha, por cima aqui, entre 2.500 páginas a 3.000 páginas. Eu chuto mais ou menos umas 2.800 páginas de teoria da lei natural a respeito de lei natural, direitos naturais, na obra do professor John Finnis, ou melhor, na caneta do professor John Finnis. Aqui você vai encontrar as principais opiniões do professor John Finnis a respeito desses temas. Eu não estou conseguindo localizar, eram alguns amigos e conhecidos que estavam participando dessa tradução, mas eu não estou conseguindo localizar exatamente o nome dos tradutores aqui nessa obra, porque na ficha catalográfica diz John Finnis, Ensaios, volume 1, Razão Nação, primeira edição, tradução. Translate Way, tradução técnica e soluções em idiomas. Então é uma figura, uma pessoa jurídica, não uma pessoa física, tá? Então, nessa primeira parte, ele vai falar sobre os fundamentos da razão prática, discurso, verdade e amizade, autorrefutação do ceticismo, autorrefutação revisada, Bernard Williams sobre os valores da verdade, razão, autoridade e amizade, razão, universalidade, pensamento moral, objetividade e conteúdo da ética, ser e dever ser, segundo Tomás de Aquino, leitura obrigatória para quem quer falar de metafísica e lei natural. Afinal de contas, o ser e o dever ser entra exatamente nesse debate a respeito da metafísica doente e, mais do que isso, na falácia naturalista, a qual o professor John Finnis adere e diz que falar sobre lei natural e direitos naturais é uma questão de razão prática, não de razão teórica e não de metafísica. Segunda parte, construir sobre fundamentos, o fim supremo da ação, prudência sobre fins absolutos morais, que é algo fenomenal. Eu li isso aqui na publicação original, no lugar que foi publicado originalmente na época. Eu me lembro que a gente debateu isso ao longo do meu mestrado, inclusive. Lei natural, o raciocínio jurídico como razão prática, comensuração e razão pública e debate moral, razão, paixões e liberdade de expressão, pornografia. No segundo volume, Intenção e Identidade, primeira parte, Natureza e Liberdade na Identidade Pessoal. Eu já li alguns textos a respeito de identidade e são bem interessantes. Eu li o segundo texto, inclusive, a respeito de identidade, Tomás de Aquino e Shakespeare aqui, e é bem interessante. Então, a prioridade das pessoas, identidade pessoal e Tomás de Aquino e Shakespeare, Anscombe sobre o espírito e a intenção, segunda parte, identidade de grupo e ações de grupo, que é muito interessante para quem entende e para quem estuda ciências políticas, filosofia política e filosofia do direito, porque o ser humano age individualmente, mas os grupos também agem. Então, nessa segunda parte, identidade de grupo e ações, propósitos e ações públicas, personificação, pessoas e suas associações, lei, universalidade e identidade social, Cosmópolis, Estados, Nações e Famílias. Quem estuda Kant sabe dessa discussão do direito cosmopolita e é uma discussão muito interessante, inclusive, que eu debati no meu pós-doutorado ano passado em cima do texto de Kant. Terceira parte, ações e intenções, ações humanas, intenções e objeto, intenção e efeito colateral. Isso é muito interessante também, porque muitas vezes a tua ação tem um objetivo específico que você intenciona, contudo pode ter um efeito colateral que é desejado, é previsível ou mesmo é imprevisível. Como é que fica a responsabilidade moral e a responsabilidade jurídica por esses efeitos colaterais da ação que são muitas vezes imprevisíveis? Eu sei, lendo outros ensaios do professor John Finnis, que ele mudou, inclusive, de ideia a respeito dos efeitos colaterais ou do duplo efeito da ação
ao longo dos seus estudos. Intenção no tort law, intenção condicional e preparatória, direto e indireto na ação, intenção na discriminação direta, na quarta parte, origem e morte das pessoas, unidade orgânica, vida cerebral e nosso início. Quando a maioria das pessoas começa, sob a produção de embriões humanos, morte cerebral e Peter Singer, lerei obrigatoriamente, não tinha visto, tem esses volumes em inglês, não tinha visto que o professor John Finnis escrevia, pelo menos não me lembro de ter visto que ele escrevia sobre Peter Singer, mas é obrigatório para quem estuda bioética, esse volume é obrigatório. Vai falar do início da vida e do final da vida humana. Matar intencionalmente o permanente inconsciente, ou seja, é a questão da eutanásia, né? Então, esse volume aqui, só por curiosidade, tem, como eu disse, 650 páginas, o segundo volume. Terceiro volume, Direitos Humanos e Bem Comum. Para quem estuda direitos humanos, esse é um volume fundamental. Não vou ler a ficha bibliográfica, que é mais do mesmo, como eu já vinha dizendo. Bom, primeira parte, direitos humanos e bem comum, direitos humanos e sua aplicação, deveres para consigo em Kant. Pô, quem estuda em Kant tem um prato cheio aqui. Ah, deveres para consigo mesmo? Isso é muito interessante. Uma teoria da justiça de Rawls, então você quer ver uma crítica do professor John Finnis a Rawls? Aqui tem. Eu sei que no Lei Natural ele também tece algumas críticas, mas aqui ele tem um ensaio especificamente sobre a teoria de John Rawls. Justiça distributiva e o resultado final, governo limitado, a virtude e a Constituição, esse foi um dos textos que eu li agora, né? Qual a importância da virtude para a Constituição e se há uma virtude cívica e se há exigência da justiça de promover a virtude cívica, ou se o bem comum envolve, que eu sei que é a posição do professor John Finnis, paz e justiça, ou se envolve uma pedagogia pelo direito também. Será que, como o próprio Rawls defende, como Aristóteles defendem, é função do Estado, enquanto parte do bem comum, promover a educação pela lei e a educação cívica através da paideia? Tanto Aristóteles quanto Rawls defendem essa ideia de que as instituições e o governo devem formar bem os cidadãos e as suas virtudes. O professor John Finnis tem uma ideia um pouquinho diferente disso aí. Então, direitos de imigração, fronteiras, nacionalidade e condição de estrangeiro. Nenhuma discussão é mais atual do que essa ao redor do mundo. Segunda parte, filosofia da punição, ou seja, da pena, é algo extremamente interessante. Restauração da retribuição, retribuição e o objetivo formativo da punição. Guerra e paz na tradição do direito natural. Vejam que volume interessante. A única coisa é que aqui segue a discussão sobre a vida no professor John Finnis. Então ele vai falar autonomia, eutanásia e justiça. Eutanásia e justiça, economia, justiça e o valor da vida, eutanásia e a lei. Então se você quer estudar bioética no professor John Finnis, pelo menos o volume 2 e o volume 3 serão de teu interesse. Depois segue C.S. Lewis e bebês de proveta, o certo e o errado no aborto, justiça para a mãe e o filho. Sexta parte, casamento, um bem básico e exigente, lei, moralidade e orientação sexual, sexo, casamento e alguns mitos da razão. Bom, esse volume tem mais de 735 páginas e é o terceiro volume dessa coletânea. O quarto volume dessa coletânea é Filosofia do Direito. Para aqueles que querem estudar especificamente, mais detidamente, a filosofia do direito do professor John Finnis, é esse o volume, então. Quarto volume da coleção. Diz o seguinte: fundamentos da autoridade do direito, descrevendo o direito normativamente, a autoridade do direito e crise da teoria social, o direito como coordenação e positivismo em autoridade. Certamente, esse aqui é um apelo justnaturalista. Por que devemos obedecer ao direito? Como descrever um direito normativamente? Para quem é interessado especificamente não em moralidade nem em política, mas em filosofia do direito, é aqui talvez o volume apropriado para começar o estudo. Depois, teorias e teóricos do direito, o Grand Tour da teoria do direito, já li esse artigo, é bem interessante. Filosofias jurídicas, raízes e temas recentes, a verdade do positivismo jurídico, as intenções teóricas de Blackstone, Weber, objetividade e autoridade racional legal,
Sob os caminhos de Hart, direito enquanto razão e enquanto fato, Hart enquanto filósofo político, razão e autoridade, império do direito ou Estado do direito, rule of law, né? Estudos jurídicos e críticos, liberalismo jurídico, indivíduos, comunidades e pós-modernismo. Algumas notas. Na terceira parte, raciocínio jurídico, até sobre o raciocínio jurídico, o professor John Finnis escreveu: alocação de riscos e sofrimentos, algumas armadilhas escondidas, raciocínio prático no direito, alguns esclarecimentos, direitos, sua lógica reafirmada, o raciocínio analógico no direito, terei que ler esse texto, jurisdição e mudança no direito. Na última parte, revoluções e continuidade do direito, votos justos para leis injustas. Mais de 917 páginas nesse volume, né? Então, para quem quer estudar detidamente, profundamente a teoria do professor John Finnis, é uma obra essencial disponível em português, certamente. Vamos ver, então, o último volume desse box finamente preparado em português para quem quer estudar justnaturalismo no professor John Finnis. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, Religião e Razões Públicas, 5º volume. Vamos ver o sumário, a ficha catalográfica é mais do mesmo. No sumário temos, primeira parte, a religião na razão pública e no direito, Darwin, Dewey, religião e o domínio público, religião e a vida pública em uma sociedade pluralista, o significado prático do secularismo, religião e Estado, neutralidade política e argumentos religiosos, posicionamentos católicos em debates liberais. Extremamente interessante, né? Ver uma posição em que busca conciliar o liberalismo com argumentos religiosos, e quem estuda o professor John Finnis sabe que a teoria dele é exatamente essa. Ele não, por isso que ele tem essa questão de não impor virtudes cívicas ou virtudes éticas ou mesmo virtudes religiosas, porque ele acha que isso compete ao foro privado das pessoas e não a um foro público. Vamos ver a segunda parte. A importância de questionar ética e revelação, um fragmento, consciência histórica e fundamentos teológicos, fé moral e Thomas More, quanto à criação e à ética, a fé de São Cuthberto e a descrença do bispo de Durham, filosofia e natureza de Deus, segundo as considerações, este mundo e o próximo, 3 em 1. Na terceira parte, consciência e fé, consciência da carta para o Duque de Norfolk, graça e humildade, o cristianismo e a ordem mundial, moralidade e o Concílio do Vaticano II, dissuasão nuclear e o fim da cristandade. Eu já li o livro, inclusive eu tenho ali em inglês, está ali na minha biblioteca, você pode voltar no vídeo e ver ali, Nuclear Deterrence, que é dissuasão nuclear, né? Alguns argumentos morais muito interessantes, que é uma discussão bem interessante, bem profunda a respeito de o quão errada é a dissuasão nuclear. Em resumo, a dissuasão nuclear ela é errada porque o objetivo dela é ameaçar e propriamente ferir pessoas inocentes não combatentes que não estão envolvidas nos esforços de guerra. Logo, é sempre errado matar uma pessoa inocente e, portanto, é errado praticar a dissuasão nuclear. Bom, voltando aqui, a ética da vida consistente, secularismo e a cultura de morte, sobre a retratação da Iuma Vitae, Inferno e Esperança, um volume também com mais de 743 páginas. O que eu posso dizer para vocês a respeito dessa coleção? Estou muito feliz de que agora nós, aqui no Brasil, possamos contar com essa belíssima e finíssima coleção, finamente encadernada e que deve ser um prazer de ler, o papel é de altíssima qualidade, capa dura, para que a gente possa estudar profundamente o justnaturalismo. Certamente, para aqueles que são estudiosos do justnaturalismo e que nem eu estudaram a nível de mestrado ou de doutorado, o justnaturalismo e a teoria da lei natural e dos direitos naturais do professor John Finnis, a editora Molokai, que é a editora que publicou essa coleção, ela fez um grande serviço. E certamente isso vai contribuir de grande maneira para que nós aqui no Brasil estudemos mais profundamente a teoria do professor John Finnis e certamente vai ajudar a difundir essa teoria nos programas de pós-graduação. Quem especificamente eu vejo
comprando, adquirindo essa obra e quem especificamente eu vejo estudando esses livros? Bem, primeiramente, o preço em virtude do acabamento e do trabalho envolvido na produção dessa coleção não é um preço muito atrativo, é um preço um pouco caro, confesso para vocês. Eu mesmo, quando eu vi que a coleção custava quase R$ 2.000, fiquei um pouco receoso de comprar, na verdade não conseguiria adquirir, né, e tinha outras prioridades em termos inclusive de livros para adquirir, e como eu possuía em inglês, eu acabei postergando a minha aquisição. Contudo, mais recentemente eles fizeram uma promoção, e aí depende de você acompanhar no site deles ou pela Amazon, quando tem Feira do Livro, ou Black Friday, ou uma promoção, que eles venderam por R$ 800 sem frete essa coleção. Foi quando eu vi que era a oportunidade de eu adquirir, e como eu sou pesquisador, fiz mestrado e doutorado envolvendo a teoria do professor John Finnis, tenho a obrigação de ter também essa publicação. Um segundo ponto é que, por enquanto, a editora só disponibiliza esses livros nessa edição capa dura e vendido nesse box, ou seja, você é obrigado a comprar os 5 volumes. Se no futuro esses livros vierem a ser publicados numa versão que não seja de capa dura e numa versão que você possa adquiri-los individualmente, certamente isso vai facilitar na difusão dessa obra do professor John Finnis. Contudo, evidentemente, se você é um pesquisador profundo e pesquisa efetivamente a obra do professor John Finnis, talvez valha um investimento, porque não se sabe até quando esses livros vão estar disponíveis aqui no Brasil. A exemplo do Lei Natural e Direitos Naturais e do Fundamentos de Ética, que esgotaram, hoje em dia, se você quiser adquirir uma obra em português do professor John Finnis, você vai conseguir adquirir tão somente essa obra, Direito Natural em Tomás de Aquino, que eu traduzi, e que ainda está disponível no site da editora para venda. Na Livraria Fabris você ainda consegue adquirir, tenho a impressão que o editor também está vendendo pela Amazon. Segundo, se não houver uma venda individualizada e se você está fazendo uma aproximação à teoria da lei natural e ainda não é um profundo estudioso da lei natural, talvez valha a pena tentar localizar o Lei Natural e Direitos Naturais em algum sebo, ou conseguir alguma cópia numa biblioteca ou coisa parecida, ou então esse mesmo livro, Direito Natural em Tomás de Aquino, é uma versão condensada que tem 128 páginas e reúne 2 ensaios do professor John Finnis. O primeiro é sobre a teoria do Tomás de Aquino e o segundo é sobre a lei natural, sendo que o primeiro, que é sobre a teoria do Tomás de Aquino, ele faz uma versão condensada sobre toda a sua teoria, sobre todo o seu pensamento a respeito de Tomás de Aquino, em termos morais, políticos e jurídicos. Inclusive, é um dos lugares que ele mais fala sobre virtudes. Em poucos outros lugares ele fala tanto sobre virtudes como nesses ensaios que eu reuni, traduzi e publiquei com a autorização do professor John Finnis e o apoio dele, sob o título Direito Natural em Tomás de Aquino aqui no Brasil. Segunda vantagem dessa obra também, e fica assim como uma sugestão se você quer adquirir essa obra mais extensa e muito mais profunda, é que você pegue esse pequeno livro, leia e entre no meu canal aqui no YouTube, na playlist que eu falo a respeito de lei natural e direitos naturais no professor John Finnis, porque eu fiz um grupo de pesquisa em que eu estudei toda essa obra verdinha, capítulo a capítulo, frase por frase, e o grupo de pesquisa era presencial, foi antes da quarentena, mas a gente fez um projeto que, depois de noite, quando eu chegava em casa, eu transmitia todos os nossos debates e as nossas impressões no YouTube, e isso ficou disponibilizado, todos os capítulos estão disponibilizados nessa playlist a respeito desse grupo de pesquisa que você encontra aqui no canal. Se você não conseguir encontrar, me peça aqui nos comentários do vídeo, ou no Instagram, ou em alguma das mídias sociais que eu tenho, que eu posso indicar o link para você. Mas está disponível aqui no canal e é gratuito. Segundo, eu mesmo lancei essa obra, que é A Justiça e a Lei Natural em John Finnis, que em realidade se trata de um capítulo inicial da minha dissertação, que eu resolvi publicar em partes, porque esse primeiro capítulo é como se fosse
um manual para a questão da lei natural e dos direitos naturais na teoria do professor John Finnis. Vai explicar para você de modo didático o que são os bens humanos básicos, as exigências da razoabilidade prática e o princípio supremo da moral, de modo que você consiga dar aquele pulinho necessário para compreender uma teoria tão difícil quanto essa, que é a do professor John Finnis. No caso desse livro de minha autoria, eu lancei ele faz algum tempo, acho que faz uns 2 anos, 1 ou 2 anos. Eu vou deixar um link para aquisição aqui nos comentários do vídeo e você pode acessar, falar com a Carolina que ela vai te ajudar nesse processo aquisitivo, que é muito fácil e seguro. A Carolina tem recordes aí em termos de expedição de livros. Eu mesmo esperei muito mais tempo para receber esses livros da editora Molokai do que o pessoal espera para receber A Justiça e a Lei Natural e John Finnis. E segundo lugar, esses 2 livros têm um valor muito mais econômico, que eu tenho certeza que é essa coleção mais extensa. É uma coleção profunda, é uma coleção que merece ser detidamente estudada, certamente é obrigatório para quem quer fazer doutorado no professor John Finnis, talvez para quem queira fazer mestrado também, seja altamente recomendável, mas se você quer fazer uma introdução ou está se aproximando da teoria justnaturalista do professor John Finnis, talvez esses outros caminhos devam ser trilhados primeiro para depois dar esse pulo maior. De qualquer forma, fico muito feliz pelo justnaturalismo, pela tradição da lei natural e dos direitos naturais aqui no Brasil e pelo próprio professor John Finnis, que agora vê mais 5 livros de sua autoria publicados aqui no Brasil. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos para dar a eles essas boas notícias também. E como sempre, um grande abraço, uma boa semana, são os votos do professor Leandro Cordioli.